Olá! Hoje eu quero falar sobre uma das camadas do Human Design que revela uma das informações mais impactantes de todo o mapa. Pelo menos foi assim para mim e eu percebo que é assim para muitas pessoas e é um grande complemento à sua estratégia e à sua autoridade quando você começa a estudar sobre isso no Human Design. Eu tô falando do sentido mais forte. O sentido mais forte faz parte das variáveis dentro do mapa do Human Design. As variáveis, para quem não sabe, são as informações das 4 setinhas que ficam lá no canto superior do teu mapa. Cada seta fala sobre uma informação diferente. Por exemplo, digestão, como que você digere não só os alimentos, mas também as informações, a vida. Isso é muito interessante, pode até ser um assunto para um outro vídeo. Fala também sobre o ambiente ideal para o seu corpo trabalhar da melhor forma, a tua mecânica trabalhar de forma otimizada. Fala sobre o nível de estímulo ideal para o teu corpo dentro desse ambiente. Alguns corpos foram desenhados, projetados para estarem mais relaxados dentro de um ambiente, outros para estarem mais ativos, principalmente para que a nossa cognição funcione melhor. Depois disso, a gente tem ali como que funciona o nosso processo de manifestação, né? Se somos manifestadoras ativas, passivas, específicas, não específicas. Temos também informação da nossa motivação, como funciona a nossa mente, se temos uma mente estratégica ou receptiva. Temos um pássaro passando aqui, não sei se deu para ouvir daí, porque esse microfone ele abafa bem o som. E temos a informação do sentido mais forte também, que é o tema desse vídeo de hoje, justamente porque ontem eu guiei uma aula, que foi na verdade um módulo completo, foram quase aí 3-4 horas de aula, que eu guiei para o nível 2 da Bússola da Alma. E para quem não sabe, o nível 2 da Bússola da Alma é justamente onde eu aprofundo nas variáveis. Então lá dentro eu falo sobre todos esses aspectos que eu mencionei aqui para vocês agora sobre as 4 setas, mas de forma muito profunda. Li, mas o que é esse tal de sentido mais forte? Cheguei agora, como que eu faço para descobrir isso? Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo um link para você gerar o seu mapa, e quando você gerar esse mapa, você vai perceber que essa informação vai estar ali já, revelada. Ou vai estar como cognição, que é o seu sentido mais forte, ou vai estar como sentido do design, porque a gente também tem um sentido que é da parte de personalidade, que não é o assunto desse vídeo de hoje, tá? Vou falar sobre o sentido mais forte, o sentido do design ou a sua cognição. Então pode ser que esteja em inglês, pode ser que esteja em português, você consegue traduzir a página também no navegador que você estiver usando para ficar mais fácil para você. E existem 6 tipos de sentidos mais fortes. Existe o sentido que é o olfato, existe o sentido que é o paladar, existe o sentido que é a visão exterior, a visão interior, que é o meu no caso, existe o sentido que é o feeling, o sentimento, e existe o sentido que é o toque. E hoje eu quero trazer alguns insights para vocês sobre cada um deles. Mas olha só, antes da gente se aprofundar em cada um dos sentidos, eu quero trazer para vocês uma informação que praticamente ninguém fala sobre isso e que vai ajudar vocês a compreenderem muito mais cada um dos sentidos. Os sentidos, dentro do Human Design, eles se relacionam com os 3 centros de consciência. Eles se relacionam com o centro ágina, que é o segundo triângulozinho de cima para baixo lá do teu mapa, fica logo abaixo do centro da cabeça, que é um centro de consciência mental, que fala muito sobre insights. Ele se relaciona com o centro esplênico, que é um centro de consciência corporal, mais instintiva, é o centro mais antigo de todos, de consciência, né? Só que ele tem muita relação com esse aspecto mais primitivo, de segurança, de proteção. E o mais novo de todos é o plexo solar, que é um centro de consciência emocional. Então, se o seu sentido é o olfato ou o paladar, isso significa que ele tem relação com o centro esplênico. Se o seu sentido é a visão exterior ou a visão interior, ele tem relação com o centro ágina. E se o seu sentido é o feeling, o sentimento ou o toque, ele tem relação com o plexo solar. Então, para você compreender melhor o seu sentido, é interessante saber disso,
porque conhecendo sobre os centros, você consegue compreender mais também sobre a dinâmica do seu sentido mais forte. Então, se o seu sentido é o olfato, muitas pessoas se enganam quando elas pensam que o olfato, como sentido mais forte, fala só sobre os aromas, os cheiros. Não é só sobre isso, porque se o olfato se relaciona com o centro esplênico, ele também fala sobre intuição, sobre instinto. Sabe aquela frase que muitas pessoas falam, isso não me cheira bem? Isso não tá me cheirando bem? Ou, isso me parece ser uma coisa boa, essa ideia me parece muito boa. Isso é padrão para quem tem o sentido mais forte como olfato. Claro que sim, tem uma conexão com os aromas, com o cheiro. É como se esse é o seu sentido, é como se você recebesse informações importantes através do cheiro ou da intuição. E muitas vezes das duas formas. A intuição vem para você através dos cheiros, né, dos aromas. Então, por exemplo, você pode chegar num ambiente e sentir um cheiro estranho que ninguém está sentindo. Confie nisso. Não deixe que a sua mente entre e interfira no que a tua intuição está te dizendo. Você pode sentir o cheiro, por exemplo, de algo pegando fogo muito antes das pessoas sentirem esse cheiro. E confiando nisso, você é aquela que consegue salvar as pessoas, se salvar disso, ou até desligar o fogo do fogão que você esqueceu ligado e aí você sentiu o cheiro muito antes daquilo se tornar uma situação grave. Mas além disso, os cheiros, os aromas também te transportam para memórias específicas e te trazem informações específicas também. Então confie nisso cada vez mais. Se você tá com esse sentido muito bloqueado, talvez seja um desalinhamento com o seu sentido mais forte também. Então, trabalhar muito técnicas de respiração, procurar limpar, né, esse seu sentido, fazer aquelas limpezas com soro, para que você possa voltar a se conectar também com esse seu sentido. Porque o que eu vejo que acontece é que esse sentido, o sentido que é o paladar também, são muito conectados com os nossos ancestrais mais primitivos. E se a gente observa, por exemplo, a natureza, os animais, eles têm isso muito aguçado, né? Os sentidos são muito aguçados. E nós, seres humanos, eu acho que por estarmos vivendo uma vida tão construída pelo homem e muitas vezes longe da natureza, distante daquilo que é natural, a gente vai perdendo a conexão com os nossos sentidos. Então, uma dica que eu dou para você é se aproxime da natureza. Comece a colocar mais flores, aromas naturais na tua rotina e minimize os aromas artificiais. Porque quanto mais você voltar a se aproximar do que é natural, da natureza, mais você vai estar aguçando esse sentido na tua vida. Se o seu sentido é o paladar, sim, ele tem a ver também com o paladar. Então é como se você soubesse o que é melhor para você comer, por exemplo, provando aquilo antes. Porque ao provar, você consegue receber uma informação importante se é aquilo que o teu corpo precisa ou não. Mas também vai além disso, não é só sobre isso. É também sobre você deixar a vida do teu gosto, com a tua cara, de um jeito que você olhe e realmente goste. Por exemplo, a tua casa, o teu ambiente. É sobre você fazer uma curadoria. Eu sempre falo para as minhas alunas que a gente vive numa realidade que é uma realidade de contraste. Então, muitas vezes eu sei o que eu quero observando o que eu não quero. Então, a partir do momento que eu vejo o que eu não quero, isso me direciona para o que eu realmente quero. Você está aqui para ser muito criteriosa sobre isso, para eliminar da tua vida aquilo que você realmente não gosta e trazer mais para a tua vida do que você realmente gosta, aquilo que é do teu gosto. E muito além disso, compartilhar isso com as pessoas também. Então, foi num restaurante legal que você amou? Compartilhe com as pessoas. Viajou para um lugar legal que você amou? Compartilhe com as pessoas. Então, a sua curadoria, você é uma taste maker. Você está aqui para provar a vida e refinar aquilo que você aprovou, gostou e eliminar aquilo que você não gostou. E isso vale para tudo. Se o seu sentido mais forte é a visão exterior, aqui a gente já está falando de uma relação com o centro ágina. Então, tem relação com os olhos, tá? E é importante que você confie muito na sua visão. Muitas vezes você enxerga coisas que nem todo mundo enxerga. Você enxerga padrões, estética, beleza, onde nem todo mundo consegue enxergar.
E você precisa confiar isso cada vez mais, porque é como se a visão te guiasse para a tua rota, para aquilo que você está aqui para viver, para quem você está aqui para conhecer. Então, vou te dar um exemplo bem básico disso. Às vezes você está andando na rua e você se encanta com, sei lá, a bolsa de alguém que passou na sua frente. Você bate o olho e se encanta com aquela bolsa, com uma bolsa incrível, muito maravilhosa. De repente, essa pessoa entra numa loja e você fala, vou entrar nessa loja também. Você está sendo guiada pela tua visão. Só que, de repente, dentro daquela loja, você conhece o amor da tua vida, você faz uma amizade muito grande com a pessoa, a dona da bolsa, ou você encontra uma oportunidade de emprego. Algo muito além daquela bolsa acontece, percebe? Só que você se permitiu ser guiada antes pela tua visão. Então a visão, ela te guia. E muito além disso, você tá aqui para transformar a tua vida numa vida de filme, sabe? Desde o café da manhã, você acordar, montar aquela mesa bem bonita, você deixar a tua casa limpa, organizada, bonita, esteticamente em ordem. Ordem é a palavra. Porque todo mundo quer viver num mundo mais bonito e você tá aqui para ajudar a construir esse mundo mais bonito. É claro que você pode sentir o chamado de trabalhar com beleza, estética, design, arte, ou simplesmente como hobby também, mas vai além disso. Seja lá a forma que você escolha aplicar isso no teu trabalho, também pode ter relação com você compartilhar sua curadoria com as pessoas. Então, experimente na tua vida e veja o que acontece. Agora, se você tem a visão interior como sentido mais forte, como é o meu caso, por exemplo, eu amo ter esse sentido mais forte. Aqui a gente está falando de um sentido que não deriva do mundo externo, e sim do nosso mundo interior. Então aqui é totalmente sobre você acreditar na sua imaginação, sobre você nutrir a sua imaginação, sobre você até se permitir fechar os olhos antes de tomar uma grande decisão, por exemplo. Porque quando você se desliga um pouco da realidade como ela é, você consegue se conectar com a realidade que pode ser daqui para frente. É como se você recebesse imagens do seu futuro, você é uma visionária. Então você consegue não só do seu futuro, tá? Mas também que ajuda outras pessoas, porque tanto o sentido, visão interior, como o sentimento, como o toque, são sentidos de pessoas que estão aqui para usarem essas informações não só para si mesmas, mas também para outras pessoas, para ajudar outras pessoas. São recursos para o mundo. Enquanto os primeiros sentidos, olfato, paladar, visão exterior, são sentidos um pouco mais focados no eu. Tá? Então tem essa diferença por conta da ordem das setas, mas é um assunto mais profundo que eu também não vou trazer nesse vídeo, senão vai ficar muita informação. Como eu disse, tem um módulo completo sobre isso no nível 2 da Bússola da Alma. Mas o que é importante é que você coloque práticas de meditação na tua rotina, que você se conecte com coisas que alimentem o seu mundo imaginário, seja livros, filmes, práticas artísticas, músicas, e que você confie nas imagens que chegam para você através da imaginação, que você consiga superar o ambiente, né? Não ficar presa só na realidade como ela é, e sim se transportar para aquilo que pode ser também no futuro, ou que já está acontecendo numa realidade paralela. Mas isso também é um assunto para outro vídeo. O que mais que eu posso falar sobre visão interior? Conexão com os sonhos. Tenha um diário dos sonhos também, porque muitas informações podem vir para você durante os sonhos, justamente porque é o momento que a sua mente consciente desliga e você consegue acessar o mundo da sua imaginação e o seu inconsciente. E falando por experiência própria, se você quiser, eu até posso fazer um vídeo depois sobre isso, contando todas as validações e experiências que eu já tive com esse sentido, tanto através de meditações quanto através de sonhos. Mas o que eu tenho para te dizer aqui agora, sem aprofundar tanto nisso, porque eu ainda tenho 2 sentidos para falar, é confie. Tenha um diário dos sonhos, pratique meditações de visualização mental e confie naquilo que chega para você através da imaginação. Agora, se o seu sentido mais forte é o sentimento ou o feeling, você é uma pessoa que sente muito as energias das pessoas, dos ambientes, da comida. Então você precisa confiar muito naquilo que você sente, que o teu corpo sente quando você está perto das pessoas, quando você chega em alguns lugares, na tua própria casa, nos ambientes que você mais passa tempo, o que você sente sobre decisões, sobre o teu trabalho, porque você é como se fosse um barômetro mesmo, você
é muito impactada pelas energias. Elas te trazem muita informação que nem todo mundo consegue perceber e você precisa confiar nisso cada vez mais. O que atrapalha muito esse sentido é tudo que é artificial demais. Então, luzes artificiais, ficar muito tempo nas telas, aquela luz azul que é terrível, né? Quando você vai dormir, você precisa eliminar tudo isso. Se conectar mais com a natureza, utilizar menos micro-ondas, tentar ter uma alimentação mais saudável, alimentos menos alterados. Eu sei que é um desafio na realidade que a gente vive hoje, porque, né, com a industrialização, enfim, as coisas estão cada vez mais alteradas e cheias de químicos, enfim. Mas quanto mais você conseguir ter uma alimentação assim, melhor para você se conectar com o feeling, com o sentimento. Então, comece a aplicar isso, construa evidências, olhe para a tua vida até hoje e perceba quais foram as vezes que você sentiu informações importantes através da vibração de pessoas, lugares e você ignorou, mas depois descobriu que você estava certa, ou você confiou e depois realmente validou isso, e começa a praticar isso daqui para frente também, porque vai te ajudar muito a construir esse músculo da confiança no seu feeling. E você também pode ajudar outras pessoas com o teu feeling sobre possíveis projetos, ideias. Agora, se o seu sentido mais forte é o toque para você, ele traz muita informação importante. Então, você é aquela pessoa que adora abraçar, que adora tocar as pessoas, fazer negócios olho no olho, ou realmente ali perto, fisicamente das pessoas. Então, se você trabalha no digital, eu diria até para você não ficar presa só no digital, para você apostar também em eventos presenciais. Quanto mais você conseguir se aproximar das pessoas, mais você consegue entregar o teu melhor, porque o teu toque traz cura, mas além disso você consegue receber também informações importantes, se envolver com a sua pele, com o teu corpo, ter o teu toque em tudo que você faz. Então, se você tem uma empresa, por exemplo, você delegar muito as coisas, deixar muito nas mãos das pessoas, não é legal, porque as coisas precisam ter o teu envolvimento, o teu toque ali. Você é a pessoa que precisa passar, pelo menos por partes de todas as etapas, de todos os setores da tua empresa. Isso é muito importante. Você pode gostar muito também de ter hobbies que envolvem as mãos, né? Ou, por exemplo, um artesanato, massagem, ou até trabalhar com reiki, fazer um curso de reiki, enfim. Tudo isso pode ser bem interessante para você. E aí, gente, o que vocês acharam desse vídeo? Claro que eu trouxe só alguns insights sobre sentido mais forte. Existe um universo de informações sobre isso, sobre a relação com a comida, com os ambientes, com a digestão, com o trabalho, com o nosso processo de manifestação da nossa realidade. Então, é um mergulho muito profundo, mas aqui eu já quis trazer para vocês insights valiosos que eu tenho certeza que se vocês aplicarem na vida de vocês, vai começar a transformar a percepção de vocês e a intuição de vocês, né? A forma como vocês comunicam com a alma de vocês.